Amém. Glória a Deus. Irmãos, em alguns minutos eu quero que você preste atenção nesse homem, porque, pode colocar no verso 9, por gentileza. Porque esse homem, ele, como diz o texto, foi um homem diferenciado. Você que é crente mais antigo, já deve ter feito alguma campanha, cujo nome da campanha era a oração de Jabes, ou, né, Jabes, alguma coisa assim. E a palavra diz que Jabes, em primeiro lugar, foi o homem mais ilustre do que todos os seus irmãos. Presta atenção aqui na palavra. Em mim, né? Presta atenção em mim. Foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, do que toda a sua família. Foi o homem que se destacou diante da sua parentela. Foi mais ilustre. Quando a Bíblia fala de Jabes como o homem mais ilustre do que seus irmãos, é algo impressionante. Por quê? Porque ela diz que, dentre os muitos irmãos que Jabes tinha, ele se destacava. E aí nós começamos a pensar o motivo pelo qual Jabes era uma pessoa tão ilustre diante da sua parentela, diante da sua família. Você que tem irmãos, é como se fosse mais ilustre que seus irmãos. E o interessante é que Jabes, ele está no meio, se você olhar no capítulo da sua Bíblia, ele está no meio de muitos nomes. Você encontra o nome dele imerso em muitos nomes aqui no capítulo 4 da sua Bíblia. E na verdade, nos primeiros 10 capítulos, o livro de 1 Crônicas, ele se divide em 2 sessões. E a primeira dessas sessões, do capítulo 1 ao capítulo 10, o cronista ele está nos relatando as genealogias das 12 tribos de Israel, do capítulo 1 ao capítulo 10. Então você percebe aí na sua Bíblia, se você reparar comigo, que tem um monte de nome, para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para a direita, só tem nome, né? Porque são muitas genealogias das 12 tribos. E o cronista fica 10 capítulos citando nomes. Mas o único nome que, quando ele cita, ele para falar algo mais, é o nome de Jabes. Quando ele cita a tribo de Judá, e na tribo de Judá ele cita a existência de um homem chamado Jabes, e o Espírito Santo, inspirando o autor bíblico, que nós não sabemos quem foi, ele diz e ele dita, mas de Jabes nós precisamos falar um pouquinho mais desse homem. Ele não é um homem qualquer. E aí o Espírito Santo, inspirando a palavra escrita, ele fala um pouco mais sobre Jabes. Ele diz um pouco mais sobre esse homem. Jabes, ele se destaca no meio de genealogias, desde Adão. Jabes, ele se destaca no meio da multidão. Jabes, ele não é qualquer um no meio da massa. Ele é um homem que, quando Deus fala sobre ele, Deus tem algo a dizer sobre ele. Quantos me entendem? Então hoje nós temos muitas pessoas aqui na nossa igreja, nós temos muitas pessoas. E eu quero te perguntar, quando Deus fala sobre você, Ele tem algo a dizer sobre você? O que o Espírito Santo tem a dizer sobre você? Qual é o seu destaque em relação aos seus irmãos? Aqui nós estamos... A Bíblia não diz que Jabes era melhor do que os seus irmãos, não. A Bíblia diz que ele era mais ilustre. Isto é, ele era diferenciado, ele não era melhor, mas ele se destacava, ele era ilustre. E quando nós pensamos nisso, talvez em nossa mente possa vir a ideia de que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque a sua família favoreceu ele, ou porque diante dos seus irmãos, os pais favoreciam ele frente aos seus irmãos, frente aos demais filhos, ou porque ele foi um camarada agraciado, porque tinha pais ricos, ou ele foi ilustre porque ele era gênio, ou ele foi ilustre porque ele era um camarada inteligente, ou ele foi ilustre porque ele era um camarada que era visionário, que começou a empreender, que começou a conquistar terras, ou porque ele era um guerreiro que conquistava cidades.
Mas a Escritura faz questão de nos dizer que não era nada disso. Que o motivo de Jabes se destacar era qualquer outro, menos esse. Tanto é que quando a Escritura fala um pouco mais sobre ele, diz que a sua mãe, ali no verso 9 ainda, a sua mãe deu um nome para ele de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Isso é porque o nome Jabes significa isso, significa filho da dor, significa aquele que foi gerado com dor, aquele que foi gerado com aflição, aquele que me deu dor, aquele que me trouxe aflição. Jabes é de uma raiz, a mesma raiz hebraica de dor. Então, isso era muito comum naquela época. As mães, na grande maioria dos nascimentos, elas davam o nome para os filhos. E normalmente a mãe dava o nome para o filho de acordo com o que acontecia no nascimento, ou por salvo, alguns casos em que dava de acordo com alguma inspiração divina. Por exemplo, Jacó recebeu aquele nome porque ele nasceu agarrado no pé do irmão. Então, por causa daquilo, ele recebeu o nome, de usurpador e tal. Porque aquilo aconteceu no momento do nascimento. Isso acontecia muito. E a mãe de Jabes, por tempo, em meio a muita dor, deve ter sido um parto muito difícil. Ela deu aquele nome para a criança. E aqui a Bíblia nos diz que Jabes era um camarada que tinha tudo contra ele. Presta atenção. A começar pela relação dele com a mãe, e o pai não é nem citado. Porque normalmente na genealogia você cita o pai e diz, fulano gerou ciclano. Mas aqui o pai dele nem é citado. A gente não pode ficar inferindo nem conjecturando em cima da Bíblia. Porém, será que ele era um bastardo? Será que ele nem conheceu o pai? O pai nem citado é. E a mãe, quando a cita, a Bíblia cita, diz que ela gerou esse homem em meio à aflição. E aí nós não conseguimos crer que uma criança que passa toda a sua infância tendo um nome que traz a memória da família, que traz a memória da mãe, que traz a memória dos irmãos, que ela foi uma criança gerada do desgosto, que ela foi uma criança gerada da aflição, que ela foi uma criança que gerou dor para a mãe. O Talmud talvez infere o nome de alguns possíveis irmãos de Jabes. Vamos colocar alguns aqui, Mateus e João, por exemplo. Digamos que Jabes tinha lá o irmão chamado Mateus e o irmão chamado João. Mateus significa dádiva de Deus, em hebraico. João significa agraciado por Deus. Davi significa o presente de Deus. Agora você imagina lá os familiares, olha, imagina comigo, presta atenção. Imagina os familiares chegando lá no Natal, e a mãe vai apresentar os filhos, coloca um do lado do outro. Aqui está o Mateus, o presente de Deus para a nossa vida. Aqui está o Davi, a dádiva divina para a nossa vida. Aqui está, esse daqui é o João, a graça de Deus, que eu não podia ter esse filho, mas Deus me agraciou, e eu tive esse filho, sou muito agraciada. Está aqui o João. E esse daqui é o Jabes, aquele que trouxe dor. Esse aqui é o Jabes, é aquele que no meu parto ele trouxe dor para mim. E durante a sua infância ele começou a trazer dor em todos os sentidos. Freud dizia isso. Freud dizia o seguinte: nenhuma criança, é um camarada que estuda a psicanálise, a mente dos seres humanos. Ele diz que nenhuma criança ou nenhuma pessoa, olha só, nenhuma pessoa passa pela infância ileso. Nenhum de vocês que estão me ouvindo passou pela infância ileso. Nenhum. Isso é verdade. Nenhuma pessoa passa pela infância sem trazer algo da infância. Ou a maneira como seu pai te tratava, ou a maneira como a sua mãe te tratava,
ou as palavras que você ouvia do seu pai, ou as palavras que você ouvia da sua mãe, ou o exemplo de pai que você teve, ou o exemplo de mãe que você teve, você vai se tornar cópia daquilo. Os seus filhos vão se tornar cópias daquilo que você é, como marido, como esposa. A sua filha vai ser idêntica, se ela não passar por algo que eu vou dizer agora, no final. Mas, longe de Jesus, via de regra, o ser humano ele é a cópia daquilo que o pai foi. O teu filho vai ser o tipo de marido que você é, ele vai tratar a esposa dele como você trata. Mesma forma a mulher. O que eu estou te falando não vem da minha cabeça. O que eu estou te falando tem estudos de vidas inteiras falando sobre isso. Que dizem que os filhos eles aprendem muito mais com aquilo que você faz do que com aquilo que você diz. Quem está me entendendo, diga amém. Os teus filhos, eles aprendem muito mais vendo o que você faz do que ouvindo o que você fala. Às vezes ele até esquece o que você ensina. Agora ele aprende por imitação. A criança, ela aprende por imitação. Inclusive a falar. Ela vê o adulto apontando para o cachorro e dizendo cachorro, e ela aprende aquele idioma. É assim que a criança aprende, ela aprende imitando. Não é ouvindo, não é sentando e escrevendo. Não, a criança ela aprende imitando os pais, imitando a família. Agora você imagina Jabes passar pela sua infância dessa forma. Ou seja, o fato de Jabes ser ilustre pode ser qualquer um, mas já está descartado vir de uma família boa, já está descartado ser agraciado pela mãe, porque ele não era o mimado da família, não tem como. Já está descartado facilidades na vida, circunstâncias favoráveis, não. Jabes ele foi ilustre diante de 10 capítulos da Bíblia. O Espírito Santo fez questão de falar dele. Eu estou pregando sobre ele por outro motivo. Mas esse motivo não é a sua família. Jabes foi ilustre porque ele era, repita comigo, um homem de oração. É o que diz, olha só, o verso 10, por gentileza. Jabes, então, ele traz da sua infância amarras, cadeias, prisões emocionais, existenciais. Mas isso no verso 9, quando nós entramos no verso 10, nós vemos o motivo pelo qual Jabes foi um homem diferenciado na sua geração. Jabes foi um homem diferenciado na sua família. Jabes foi um homem diferenciado na sua tribo. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Primeiro ponto que fez com que Jabes fizesse a diferença na sua família. Você que está me escutando, que quer fazer diferença na sua família. Você que está me escutando, que quer fazer diferença na sua vida, na vida da sua família. Escute com atenção, redobre a sua atenção e aprenda com Jabes nessa noite. Primeiro, ele invocou a Deus. Ele era um homem de oração, ele descobriu o segredo para desfazer tudo aquilo que o prendia. Invocar a Deus. Ele invocou a Deus. E invocar aqui não é orar simplesmente. A palavra orar é outra. Aqui a palavra hebraica usada é invocar realmente, é gritar, é clamar. Jabes ele gritou, ele clamou. Tanto é que a Bíblia não usa orar. A Bíblia usa invocar. Por quê? Que nós traduzimos como invocar ao invés de orar, porque é outra palavra hebraica, não é orar, é clamar, é gritar, é chamar a Deus. Ele clamou por Deus. Isto é, Jabes, quando ele clama a Deus, ele quebra todas as amarras que o prendiam. Ele acaba com todas as limitações da sua vida. Ele acaba com todas as cadeias da sua vida. Ele, ao invocar a Deus, ele despedaça todos os grilhões da sua vida. Ao invocar a Deus, ele arrebenta com todas as correntes do seu passado, todas as correntes da sua infância, todas as limitações, todos os bloqueios. Quando Jabes invoca a Deus, nós conseguimos ouvir o barulho de cadeias caindo, quebrando, que fazem com que Jabes ele avance, e nós veremos que ele se torna um homem próspero.
Ele se torna um homem dono de muitas terras. Ele se torna um homem mais ilustre da sua família. Com certeza ele começou a ajudar os seus familiares, a ajudar a sua mãe, porque ele se torna um homem dono de terras, prósperos. E o motivo da sua prosperidade não está nas circunstâncias. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele mudou a trajetória da sua vida. Ele mudou o destino da sua vida. Ele transformou o seu destino. Vou colocar aqui na nossa linguagem. Lógico que tudo isso provém de Deus. Ele não fez nada. É Deus que agiu nele. Porém, na nossa linguagem nós vemos que Jabes, ele mudou a sua circunstância quando ele invocou a Deus. Ele mudou o seu histórico. Nós poderíamos ler aqui, Jabes foi um homem amargurado, Jabes foi um homem desprezado, Jabes foi um homem que não deu certo, mas ele mudou o relato da sua história quando ele decide invocar a Deus pela sua família. Aleluia, glória a Deus. Então invoque a Deus nesta noite, invoque a Deus para que Ele mude a tua história, e a tua história vai ser mudada. Invoque a Deus pela tua família, e a tua família vai ser mudada. Invoque a Deus pela tua vida, e a tua vida vai ser mudada. A partir do momento que você invocar a Deus, clamar a Deus, a história da tua família vai ser mudada. Eu sempre uso isso como exemplo. Temos aqui, por exemplo, o pastor Vanderlei, que não nasceu cristão, né? Não nasceu num lar cristão. Tinha uma vida mundana, depravada antes de Jesus, né? Pastor Vanderlei. Então, mas teve um dia que o evangelho chegou na vida do pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei tinha problemas, né? Vou falar porque ele me permite. Tinha problemas, digamos, né? Vou dar um exemplo. Tinha problemas com bebida, com vícios, né? Ele até fez assim para mim aqui, ó. Enfim, com bebida, com cachaça, que nem ele fez assim. Com cigarro também. Com cigarro. E a história do pastor Vanderlei poderia ser outra. Daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, as pessoas poderiam contar. O Vanderlei foi uma pessoa tal, foi uma pessoa desprezada pela família, foi uma pessoa que desfez da sua família, perdida nos vícios, família destruída, filhos nasceram longe de Deus. Mas teve um dia que o pastor Vanderlei mudou a história dele e da família dele, quando ele decidiu invocar o Senhor Jesus Cristo para entrar na sua casa. E por causa disso nós temos uma história tão linda que está sendo construída ainda, sendo escrita na família dele, na família do Senhor que carrega. Você hoje só está aqui sentado, só está ouvindo essa mensagem, só possui uma igreja, porque eu, como neto dele, sou resultado daquilo que ele um dia fez. Os filhos nasceram no Evangelho, meu pai nasceu no Evangelho, me criou no Evangelho, e hoje você tem a oportunidade de adorar a Deus nesse bairro. Tudo porque um homem decidiu invocar a Deus. Se você decidir invocar a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, meu irmão, eu tenho certeza que vai mudar a história das próximas gerações da tua vida. A tua família, eu tenho certeza que é isso que você quer. Ver isso para os seus netos, para os seus bisnetos. Mas tudo começa com o homem que decide invocar a Deus. Tudo começa com o homem que decide clamar a Deus. Ou com a mulher, tudo começa com uma mulher que decide invocar a Deus. Tudo começa com uma mulher que decide assumir um compromisso com Deus. Invoque o nome de Jesus, e ao invocar, demônios fugirão da tua família, demônios fugirão da tua casa, prisões do passado irão se arrebentar. Aquilo que eu falei de Freud estava correto. Ninguém sai da infância ileso. Só que Freud, ele está correto até aqui. Ele não sabia de algo mais. Que a pessoa, ok, ela carrega tudo que pode vir do passado da sua família até certo ponto. Mas se um dia essa pessoa decidir invocar o nome de Jesus, fica totalmente ilesa de qualquer amarra do passado. Então ele está certo até certo ponto. Porque nós, como cristãos, cremos que Freud se torna errado quando Jesus entra numa família, numa casa, numa vida. Tudo aquilo que é do passado se desfaz. Quem crê no que eu estou dizendo, diga amém. E para encerrar, Jabes não invocou qualquer Deus. Jabes invocou o Deus
E ali a Bíblia, olha só, presta atenção no texto, ela faz questão de dizer, o Deus de Israel. Não é qualquer Deus, é o Deus de Israel. Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Por que a Bíblia faz isso? Por que o autor faz isso? Porque existiam muitos deuses na época, falsos deuses. E no meio de todos os seus irmãos que adoravam outros deuses, que confiavam em outros deuses, Jabes decidiu, bom, tem tantos deuses, mas eu decido invocar o Deus de Israel. No meio de uma família idólatra, que era de Judá, uma família idólatra, irmãos idólatras vivendo outras religiões, o irmão rejeitado, o irmão amargurado decide, eu vou seguir o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí a vida dele mudou, porque ele seguiu o Deus de Israel. Quem crê no que eu estou dizendo, diga amém. Decida invocar e confiar em Deus. Isso me lembra o Salmo 20, verso 7. Acho que está no próximo slide. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Interessante que o Salmo 7, capítulo 20, verso 7, parece que ele está falando de Jabes, né? Porque ele fala invocar também. Fala sobre invocar. Ou seja, nessa versão, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor. Não confie em nenhuma outra coisa, você que está me escutando. Confie apenas em Deus. E invoque o nome de Deus. Não deixe a sociedade, o pós-modernismo tentar fazer você se estribar em qualquer outro Deus. Não confie no dinheiro, não confie na família, não se apoie no teu emprego, não se apoie nos teus familiares, não se apoie nem mesmo em amigos, em pessoas, em homens, na economia da nação, nos políticos, mas se apoie, confie e invoque ao Deus de Israel. E a tua família vai receber um milagre, a tua vida vai ser transformada. Quantos entendem que eu estou falando? Diga amém. Vamos invocar o nosso Deus nessa noite. Isso é maravilhoso, quando a Bíblia usa esses adjetivos, né? O Deus, não é qualquer Deus, ela qualifica, o Deus de Israel. Ali, ó, invocaremos o nome do Senhor. Poderia só dizer o nome de Deus, não, mas ela diz, o Senhor, o nosso Deus, nosso. Não é Deus de qualquer um, é Deus dos crentes, é o Deus da Bíblia, não é o Deus do Alcorão, não é o Deus do livro dos Espíritos, não, é o Deus da Bíblia, é o nosso. Vamos invocar o nome desse Deus nessa noite, e eu tenho certeza que somente esse Deus pode trazer transformação para a tua família, casa. Não é qualquer outro Deus, não confie em outro Deus. Satanás, ele vai tentar colocar vários deuses para você confiar. Ele vai tentar colocar vícios, ele vai tentar colocar seus problemas particulares, ele vai tentar colocar o dinheiro, ele vai tentar colocar pessoas. Não confie nesses falsos deuses, não confie em Satanás. Ouça essa palavra nessa noite, invoque o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que se você invocar nesta noite, a tua vida vai ser transformada, vai ser fortalecida. Quantos entendem que eu estou falando? Diga amém.